Fala, meus amigos, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Gigante da Colina, o primeiro deste sábado. Todo mundo ainda em clima um pouquinho assim de ressaca, né? O ano começando aí, hoje já é sábado, então a galera emendou aí, feriadão e tal. Mas vamos lá, né? O trabalho continua aqui, vamos falar de Vasco da Gama, que temos novidades importantes, principalmente porque hoje começa a era Lucha oficialmente, né? Hoje Luxemburgo vai dar o seu primeiro treinamento como treinador do Vasco novamente. Isso vai acontecer na tarde de hoje lá no CT do Almirante. Então já vamos aqui trazer essas novidades da nova passagem de Vanderlei Luxemburgo pelo Vasco da Gama. Além dele, 3 nomes importantes vieram com um treinador que podem aí mudar, né, a forma como o Vasco entra em campo no Campeonato Brasileiro. Você vai saber aqui quem são cada um deles. Depois da vinheta a gente vai falar também sobre Riquelme, o lateral aí, com passagens pela Seleção Brasileira de Base, uma grande promessa aí do futebol brasileiro, né, da base do Vasco da Gama, e que deve ganhar oportunidade também com o Vanderlei Luxemburgo. Tudo isso depois da vinheta. Antes de rodar a vinheta, deixa o like, que é muito importante, e se inscreva aqui no canal também. Tamo junto, rodou! E você, já tem o aplicativo OneFootball? Lá no OneFootball você assiste completamente de graça o campeonato francês e o campeonato alemão. Transmissão com imagens, hein? E é completamente gratuito na tela do seu celular. Não é aquela história de tempo real, não. É a partida mesmo à vera, ali com narração, tudo direitinho. Além, é claro, das informações sobre o seu clube do coração e sobre o futebol em geral. Tudo você encontra no OneFootball, então baixe agora, o link está na descrição do vídeo. Então é isso, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho e hoje, 2 de janeiro de 2020, que dia que é? É dia de aniversário de Germancano, nosso artilheiro, está completando aí 33 anos, então comente aqui, bota nos comentários aí o seu parabéns para Germancano, e se você tem Twitter, vai lá e usa a hashtag CanoDay, que a gente está fazendo ser um dos assuntos mais comentados do Brasil aí, o aniversário do Germancano. Então uma forma de você também homenagear o artilheiro do nosso time, que está completando 33 anos de idade. Parabéns e muitas felicidades para Germancano. Não esqueça de deixar aqui os seus parabéns também nos comentários para o nosso artilheiro, o maior argentino de todos os tempos. Se Germancano fosse o atacante da Argentina em 2014 na Copa do Mundo, o Messi teria uma Copa porque ele não perderia os gols que o Higuaín perdeu. Essa é a pura verdade. Então, parabéns Germancano, e que fique aí muitos anos vestindo a camisa do Vasco, que ele é um atacante aí importantíssimo para o nosso clube. Bom, e hoje começa a era Luxemburgo, né? Hoje à tarde, dia 2, o Vanderlei Luxemburgo vai dar o seu primeiro treinamento no seu retorno ao Vasco da Gama. Vai ter novamente ali o contato com os jogadores, com os funcionários, enfim. Existe uma expectativa muito grande, né, para saber como vai ser esse reencontro entre o Luxemburgo e os jogadores do Vasco da Gama. A expectativa é que seja muito positiva, afinal de contas, ele é um treinador aí bastante querido por esse grupo. Estava no Vasco no ano passado, né, e conseguiu fazer praticamente esse mesmo time, né, com algumas mudanças, esse time chegar à Copa Sul-Americana e fazer uma temporada digna. Agora ele tem 12 jogos aí para tentar salvar o Vasco da Gama da zona da confusão, como ele mesmo disse. Bom, eu particularmente estou confiante, acho que o Luxemburgo tem capacidade para tirar o Vasco dessa situação, ainda mais que o Vasco só precisa dele, né? O Vasco não depende de resultado de ninguém, o Vasco depende apenas dele para escapar dessa situação. E o primeiro duelo já é na próxima quinta-feira contra o Atlético Goianiense, um confronto direto, mais uma final de campeonato, e dessa vez o Vasco já sob comando de Vanderlei Luxemburgo. A ideia do Luxemburgo era dar treino já desde ontem. Já queria começar a trabalhar desde ontem, mas por conta aí da logística, né, o Vasco já tinha dado folga aí para os jogadores, então tinha jogador que não estava no Rio, então por conta dessa logística também de jogadores e funcionários, o Vasco volta hoje aí aos treinamentos
já com Vanderlei Luxemburgo. E o Luxemburgo traz com ele aí 3 importantes novidades, né? 3 pessoas aí que serão fundamentais para o Vasco entrar mais forte dentro de campo. São eles: Antônio Carlos Melo, que é preparador físico, né? O Vasco tá numa preparação física que, minha Nossa Senhora, com 25 minutos o time já tá mortinho. Então volta o Antônio Carlos Melo, que no ano passado fez o time do Vasco voar, né? O Vasco entrava em campo e fisicamente ninguém conseguia bater o Vasco. O Vasco corria os 90 minutos. Esse ano o Vasco deixou muito a desejar na preparação física. Então vamos ver se em pouco tempo o Antônio Carlos Melo consegue aí pelo menos recondicionar fisicamente esses jogadores, né, que o Vasco possa voltar a correr aí os 90 minutos. Maurício Cupertino, que é o auxiliar aí, braço direito de Luxemburgo, também está de volta, importantíssimo também, é outro nome importante que vai trabalhar com o Vanderlei Luxemburgo. Além dele, Daniel Félix. Então esses 3 aí serão fundamentais nessa engrenagem do time do Vanderlei Luxemburgo para fazer o Vasco voltar a apresentar um bom futebol e para fazer o Vasco se aguentar em campo, né? Porque o que a gente via em todo 2020 era uma preparação física horrorosa. O time do Vasco não aguentava jogar o segundo tempo, então, meu filho, um horror, ninguém aguentava correr. Então, que Antônio Carlos Melo, que Cupertino, que Daniel Félix também consigam mudar essa preparação aí do Vasco da Gama, e tenho certeza que eles têm capacidade para fazer o Vasco voltar a correr de novo. Porque muitas vezes a gente até me boto nesse bolo também, tipo, fala, pô, o time do Vasco não corre, o time do Vasco, pô, ninguém quer saber de nada. Muitas das vezes não é por conta de falta de vontade, é porque a preparação física simplesmente não aguenta. Você pega um time melhor preparado e aí eles atropelam o time do Vasco, né? Parece que o Vasco é um time amador jogando contra um time profissional. Preparação física no futebol conta muito, e principalmente o Antônio Carlos Melo vai ser muito importante para tentar ajudar o Vasco a sair aí dessa situação muito incômoda no campeonato. Bom, e com a chegada de Vanderlei Luxemburgo, uma joia da base do Vasco deve ter oportunidade. Ele já vai começar a treinar com o elenco profissional. O lateral Riquelme, né? O Riquelme, lateral esquerdo do Vasco da Gama, tem apenas 18 anos e foi promovido ao elenco profissional do Vasco. Lembrando que o Vasco Sub-20 está na final da Copa do Brasil, né? O Riquelme faz parte aí desse elenco, mas ele foi promovido ao elenco profissional e deve aí ter mais oportunidades com o Vanderlei Luxemburgo. A lateral esquerda do Vasco é um grande problema, mas além da lateral esquerda ser um problema, o Riquelme se coloca à disposição para fazer outras funções, né? Para jogar como meia esquerdo, para jogar até como ponta pela esquerda, né? Então não aí se surpreenda se com o Vanderlei Luxemburgo o Riquelme ter oportunidades no time titular do Vasco da Gama. Lembrando que foi Vanderlei Luxemburgo que lançou o Thales Magno com apenas 16 anos num clássico contra o Botafogo no Brasileirão do ano passado. Então o Luxa gosta muito de trabalhar com essa molecada da base, né? Sabe a hora certa de lançar os garotos, e o Riquelme já vai começar, né, a treinar com o elenco profissional do Vasco da Gama. Então a tendência é que ele seja utilizado pelo Vanderlei Luxemburgo. A torcida do Vasco há muito tempo já pedia uma oportunidade para o Riquelme, né? Principalmente quando vê Henrique Neto Borges ali fazendo um monte de trapalhada na lateral do Vasco. Então todo mundo pensava, pô, por que não sobe o Riquelme? Dá uma oportunidade para o Riquelme. Riquelme agora está treinando como time profissional e Luxemburgo pode sim dar uma oportunidade para ele nesse time titular do Vasco da Gama. E é isso, meus amigos. Se gostaram das informações, comente aqui pra mim, dá o seu feedback aí sobre o vídeo de hoje, divulgue aí nos seus grupos de WhatsApp. E a última aqui, uma notícia que aconteceu ontem: o Vasco oficializou a chegada do diretor de futebol Alexandre Pássaro, que estava no São Paulo Futebol Clube. Foi anunciado pelo Vasco de forma oficial e é ele agora que dá as cartas aí no futebol do Vasco da Gama. Entrou no lugar de André Mazuco, que foi desligado na semana passada. E é isso. Vou ficando por aqui, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Volto ainda hoje com a segunda edição do nosso Giro de Notícias para comentar mais sobre o Vascão. Tamo junto, saudações vascaínas, até a próxima.